Olá, nono ano! Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez, nós vamos dar continuidade à nossa concordância verbal. Lembra que em algumas aulas anteriores nós estudamos a concordância verbal com o sujeito simples. Então, nós vimos como se faz essa concordância do verbo diante de um sujeito simples. Lembrando que sujeito simples é aquele sujeito que só tem um único núcleo. Nós vimos nessa aula que a regra geral da concordância é o verbo concordar com o sujeito. Se o sujeito é singular, verbo singular. Se o sujeito é plural, verbo no plural. No entanto, nós chamamos mais a atenção a alguns aspectos mais específicos da língua, certo? Que são as chamadas exceções. Então, nós vimos algumas exceções ligadas a esse sujeito simples. Na aula posterior, nós estudamos, no caso que foi a concordância verbal 2, nós estudamos a concordância com o sujeito composto. E o que é esse sujeito composto mesmo? É aquele sujeito aonde nós encontramos dois núcleos, ou seja, duas palavras principais. Nela podemos perceber também que vale a regra geral. Verbo concorda com o sujeito. No entanto, nós temos o sujeito anteposto e o sujeito pós-posto. Nós estudamos especificamente cada um desses sujeitos, certo? Nós estudamos quando é que eu vou fazer para concordar esse verbo quando o sujeito aparecer anteposto, ou seja, antes desse verbo. Então, nós vamos seguir algumas regrinhas. Nós vimos que algumas vezes concorda com o mais próximo, outras vezes podem concordar com os dois, certo? Então, nós estudamos caso a caso, vimos cada caso específico dessa concordância verbal com sujeito anteposto e pós-posto, no caso, sujeito composto, tá ok? Então, vale salientar que quando a gente fala em concordância verbal, temos que nos atentar a essa questão de sujeito ser simples ou composto, se o sujeito vai aparecer antes ou depois do verbo, porque cada uma dessas regrinhas tem as suas sub-regrinhas, vamos dizer assim, específicas. Certo? Quando é que eu vou concordar logo na terceira pessoa do singular ou do plural? Quando é que eu vou concordar com o sujeito que está mais próximo? Certo? Então, tem alguns que podem ser feitos das duas formas, mas aí nós temos que prestar atenção que quando eu posso concordar de duas formas diferentes, eu tenho que saber o porquê dessa concordância. Coloquei no singular porque concorda com o sujeito tal. Foi para o plural porque concorda com o sujeito tal. Então, tem que se atentar também a essas regrinhas, certo? Que vão ser bem cobradas nas avaliações e nas tarefas, tá ok? Então, vamos adiante. Concordância com o verbo de particular interesse. Então, agora, nós vamos estudar essa concordância com alguns verbos específicos, certo? Que nos causa interesse maior, principalmente no nosso dia a dia. Então, antes, nós fazíamos a concordância do verbo, certo? Quando está atrelado a esse sujeito, seja ele simples, seja ele composto. No entanto, agora nós vamos começar a estudar essas regrinhas de quando o verbo, certo, é um verbo específico. Então, vamos ver que verbos específicos são esses que nós temos que nos atentar para não que ocorra alguns deslizes na hora da produção textual, na hora da fala, ok? Então, vamos seguir adiante. Bem, vamos começar pelos verbos bater, soar e dar, certo? Quando você tem esses três verbos na indicação de horas, como é que você deve proceder? Primeiro, logo de cara, esse verbo vai concordar com o numeral, certo? Então, vamos lá. Soaram 2 horas no despertador. Por que soaram? Porque se você prestar atenção, o verbo soar está concordando com duas. Duas é um numeral que dá a ideia de plural. Então, o verbo vai para o plural. Já na outra, bateu 1 hora no relógio da catedral, nós temos o verbo bater no singular, fazendo a concordância com
uma hora. No caso, uma é singular. Simples. Então, bateu uma hora. Simples não, singular. Bateu uma hora. Então, uma, você tem esse sujeito singular, por isso que o verbo fica no singular. Se a gente trocar uma por três, aí já ficariam. E vamos usar o verbo dar. Deram 3 horas no relógio da catedral. Certo? Então, quando eu tenho o verbo bater, verbo soar e verbo dar na indicação de horas, ele vai concordar com o numeral. Mas prestem atenção que antes do verbo não há sujeito. Certo? Quando eu digo soaram, bateu, deram, ou deu, bateu, suou. Então, prestem atenção que aqui, nesse tipo de construção, nós não temos um sujeito explícito. Ok? Não, soaram 2 horas no despertador. Você tem um sujeito? Não tem. Bateram 1 hora no relógio da catedral. Quem é o sujeito? Não tem. Certo? Bateu. Quem bateu? Não sabe. Soaram 2 horas. Quem soou? Também não sabe. Certo? Você sabe o que é que foi feito. Bateram o quê? 2 horas. Aonde? No despertador. Bateu o quê? 1 hora. Aonde? No relógio da catedral. Mas você não tem o sujeito que praticou essa ação. Então, nesses casos de que o verbo indica a hora, ele concordar com o numeral, então não pode haver um sujeito explícito, não tem nenhum sujeito na oração, certo? Agora, no entanto, quando esse sujeito é um sujeito simples, o verbo vai concordar com ele, certo? Então vamos lá, verbo concorda com ele. Exemplo, o relógio bateu 5 horas, então eu tenho um verbo bater, certo? No entanto, logo depois dele eu tenho um numeral 5. A gente viu pela regra anterior que quando acontece isso, eu teria que concordar com a hora. 5, da ideia de mais de 1. Então, no relógio bateram 5 horas. No entanto, eu não coloco bateu, vai ficar simplesmente bateu, porque eu tenho o sujeito. Quem é o sujeito? É só olhar para trás do verbo. Quem é? O relógio. Então, o sujeito simples. Por que é sujeito simples? Porque ele tem só um núcleo. E qual seria esse núcleo? O relógio. No caso, relógio. O núcleo do sujeito, o relógio, seria relógio. Certo? Ah, professor, não entendi. Vamos lá. Lá no começo, o verbo concorda com o numeral que segue quando ele não tem o sujeito na oração. Soaram 2 horas, não tem sujeito aí. Bateu 1 hora, também não tem sujeito nessa oração. Quando se tem esse sujeito, então você vai fazer a concordância com esse sujeito. Se o sujeito for simples, verbo no singular. Por isso que na oração o relógio bateu 5 horas, eu não concordo com o 5, com o numeral. Eu vou concordar com o sujeito, que no caso é o relógio. Então o sujeito é o relógio. Quem é o núcleo desse sujeito? Relógio. Tem quantos núcleos? Só um. Se tem um só núcleo, é sujeito simples. Então, o verbo concorda com esse sujeito simples. Ah, quer dizer que se eu tiver um sujeito composto... Não. Preste atenção. Aqui, sujeito simples. Certo? Primeiro, se fosse no lugar de relógio, fosse os relógios. Ficaria os relógios bateram 5 horas. Certo? Se fosse o relógio e a sirene, sujeito composto. Então, eu tenho 2 núcleos. Como eu tenho os relógios, então eu vou fazer aí a regrinha do sujeito composto. É diferente, certo? Ou eu concordo com o mais próximo, eu coloco na terceira pessoa do plural. Os relógios e a sirene bateram 5 horas, ou o relógio e a sirene bateu 5 horas. Certo? Então aí vai valer a regra do sujeito composto. Aqui não. Aqui vai valer a regra do sujeito simples. Então, se eu tenho esse sujeito simples, eu vou concordar com esse sujeito simples e não com o numeral que a segue. Entenderam? Vamos para a próxima. Bem, agora nós vamos estudar a concordância do verbo haver e fazer. Vamos ver como é que se comporta esses 2 verbos no estudo dessa concordância verbal. Vamos iniciar pelo verbo haver. Então, quando
quando eu tenho esse verbo haver no sentido de existir, ou seja, eu posso substituir o verbo haver pelo verbo existir e a frase continua tendo o mesmo sentido, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o verbo é impessoal, ou seja, ele não está ligado a pessoa nenhuma do discurso, certo? E ele tem que se conjugar na terceira pessoa do singular. Então, toda vez que você tiver verbo haver no sentido de existir, ele deve ser impessoal, portanto, conjugar na terceira pessoa do singular. Exemplo, há várias pessoas aqui. Bom, podemos ver claramente aí que eu posso substituir haver por existir. Existem várias pessoas aqui. Por isso, eu não vou concordar com várias nem pessoas no plural. Vai permanecer na terceira pessoa do singular. No caso, há. Ele há. Há várias pessoas aqui. Mesmo caso do outro exemplo. Pode haver várias pessoas aqui. Eu tenho várias e pessoas também no plural. No entanto, os verbos vão permanecer impessoal, portanto, eles vão permanecer na terceira pessoa do singular. Então, a concordância se dará na terceira pessoa do singular. Pode haver várias pessoas aqui. Entenderam? No entanto, se esse verbo haver, ele indica tempo transcorrido, ou seja, passagem de tempo, ele continua sendo impessoal. E se ele é impessoal, ele vai ter que ser conjugado na terceira pessoa do singular. Ou seja, a concordância vai se dar com o verbo na terceira pessoa do singular. Exemplo, há vários meses viajou para o exterior. Então, aqui eu tenho o verbo haver novamente. Prestar atenção que ele é o mesmo verbo lá de cima. Só que aqui eu não posso substituí-lo por existir. Ficaria sem sentido. Existe vários meses, não dá. Então, eu tenho vários no plural, meses no plural. Por que eu não coloquei o verbo haver aí no plural? Porque aí ele indica tempo transcorrido, ou seja, é passagem de tempo. Alguns meses, já se passaram alguns meses. Por isso que ele vai ter que ser concordado na terceira pessoa do singular. Novamente, o uso do há. Há vários meses viajo para o exterior. Certo? Então, aqui o verbo haver, ele indica tempo transcorrido e nunca existir. Entenderam? Temos também o verbo haver no sentido de ter. Quando ele tem o sentido de ter, ele passa a ser pessoal. Ou seja, se ele tem o sentido de ter, ele concorda com o sujeito que ele vai estar ligado. Tá ok? Então, quando eu tenho o verbo haver no sentido de ter, ele vai concordar com o sujeito que segue o verbo. Se o sujeito é singular, verbo no singular. Se o sujeito é plural, verbo no plural. Na oração, nós havíamos obtido ótimos resultados com a pesquisa. Então, aqui, nós concorda com o verbo haver, porque aqui o verbo haver tem sentido de ter. Eu poderia muito bem trocar aqui o haver, seria o verbo ter. Nós teríamos obtido ótimos resultados com a pesquisa. Então, o verbo tem que concordar com esse sujeito, no caso, nós. Por isso que aqui o verbo haver, ele foi flexionado, foi feita a concordância na primeira pessoa do plural. Nós havíamos obtido ótimos resultados com a pesquisa, ok? Então aqui você pode ver claramente que nós temos o uso do verbo haver de 3 formas diferentes, certo? Em 2 delas, nós faremos a concordância da mesma forma. Quais são elas? Só para reforçar. Se ele tem um sentido de existir, ele é impessoal e se conjuga na terceira pessoa do singular. E se ele indica tempo transcorrido, ou seja, uma passagem de tempo, ele vai também ser impessoal e concordar na terceira pessoa do singular. Por isso que nós temos os exemplos. Há várias pessoas aqui e há vários meses viagem para o exterior. No primeiro, há várias pessoas aqui, o verbo haver indica existir. Então, eu concordo na terceira pessoa do singular. E no segundo exemplo, há vários meses viajo para o exterior, o verbo haver aqui, ele indica tempo transcorrido. E se ele indica tempo transcorrido, a concordância dele deve ser feita na terceira pessoa do singular. Entenderam agora?
E se tiver o verbo haver sentido de ter, ele vai concordar com o sujeito que o segue. Se o sujeito está no singular, verbo no singular. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Aqui nós usamos o sujeito nós, primeira pessoa do plural. Por isso que o verbo ficou havíamos. Entendido? Vamos agora passar para outro verbo. Bom, vamos ver agora como é que se faz essa concordância desse verbo fazer, certo? Logo de cara a gente vê que ele também indica tempo transcorrido, assim como o verbo haver lá no começo. Então, se ele indica tempo transcorrido, ele também vai ser impessoal. E se ele é impessoal, ele também vai se flexionar na terceira pessoa do singular. E se ele vai na terceira pessoa do singular, então o verbo fazer vai permanecer assim. Fazia dias que eu não visitava. Então aqui a gente percebe que a expressão fazia dias dá a ideia de tempo transcorrido. Só que eu tenho o verbo fazer no singular e dias no plural. Está correto? Está. Por quê? Porque o verbo fazer aí indica essa passagem de tempo. Então, se indica essa passagem de tempo transcorrido, então ele tem que se flexionar, fazer a concordância na terceira pessoa do singular. Por isso que tem fazia, ele fazia. Já na outra oração, vai fazer dias que eu não visitava, nós temos uma locução verbal, como foi usado também lá no verbo haver. Então, fazia dias também dá a ideia de tempo transcorrido. Portanto, é impessoal, por isso, conjuga-se na terceira pessoa do singular. Então, a concordância aí também foi feita com o ele. Ele vai fazer. Então, fazia dias que eu não visitava. Entenderam? Da mesma forma do verbo haver. Só que a gente tem que chamar atenção para a questão do verbo ter. Lá com o verbo haver, nós vimos que quando ele significa, o haver significa ter, você concorda com o sujeito que segue esse verbo. Aqui não. No verbo ter, quando ele é o mesmo sentido de haver, de existir, ele vai ser impessoal. E se ele vai ser impessoal, ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. Isso no uso formal da língua, ou seja, o gramaticalmente correto. Do dia a dia, não. Então, exemplo, tem muitos dias que eu não venho à aula. Então, o verbo ter aqui indica a mesma coisa do verbo haver, de existir. Existe muitos dias. Então, mas aqui ele vai permanecer na terceira pessoa do singular, porque aqui é o verbo ter, não é o verbo haver. A conjugação, a flexão do verbo ter, a concordância do verbo ter e do verbo haver são diferentes, embora eles possam ter o mesmo sentido, mas cada um vai ter o seu sentido especial, a sua concordância especial. Por isso que com o verbo haver, você vai concordar com os dias. Aliás, desculpa, o verbo haver, você vai concordar com o sujeito. Já no verbo ter aqui, não. Ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem nem sujeito. Então, ele não pode concordar com o sujeito. Por isso que ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Tem muitos dias. Ok? Vamos para o próximo. Bom, vamos ver agora como é que se comporta na concordância esses verbos na voz passiva sintética. Lembrando, voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. E sintética é quando o verbo vem acompanhado do pronome se. Certo? Mas para isso, nós temos que nos atentar à questão do verbo transitivo direto. Então, quando eu tenho o verbo transitivo direto mais o se, o que é um verbo transitivo direto? Vamos lá explicar. Verbo transitivo é todo e qualquer verbo que pede complemento e esse complemento não tem preposição. Então, verbo transitivo pede complemento. Verbo transitivo direto pede um complemento e esse complemento não precisa de preposição. Tem que ter bem isso na mente, certo? Então, quando eu tenho esses tipos de verbos acompanhado do pronome se, que é um pronome apassivador, essa oração vai estar na voz passiva sintética. E se ele está na voz passiva sintética, a gente concorda com o sujeito. Então, para fazer a concordância na voz passiva, a gente tem que primeiro achar o sujeito. Como é que eu vou fazer? Coloca na voz ativa. Certo? Então, nos exemplos, aceitam-se doações de tijolo. Então, voz passiva. Então, eu tenho o verbo aceitar, que é um verbo transitivo direto,
Quem aceita, aceita algo, certo? Então aqui eu tenho que saber quem é o sujeito. Para eu saber quem é o sujeito, eu tenho que colocar na voz ativa. E a voz ativa seria: doações de tijolos são aceitas. Se doações de tijolos são aceitas, então o sujeito, doações de tijolos. Certo? Então eu vou concordar com esse tijolo. Então, quem é que aceita? Aceitam-se doações de tijolo. Então, se está no plural, então o verbo vai permanecer também no plural. Aceitam-se doações de tijolo. Então, aqui ficou aceitam-se no plural, porque concordou com o sujeito, desculpa, doações de tijolos. Já no outro exemplo, aguarda-se o resultado do sorteio, a gente vai ter que colocar na voz ativa, que ficaria: o resultado do sorteio é aguardado. Então, o sujeito, o resultado do sorteio. Então, o verbo vai concordar com esse sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo também vai ter que concordar no singular. Por isso que a oração ficou: aguarda-se o resultado do sorteio no singular. Entenderam? Então aqui a gente tem que trabalhar com essas ideias, do que seja a voz passiva, do que seja a voz passiva sintética. Então, a primeira coisa que tem que vir à mente é isso. Voz passiva, sujeito sofre a ação. Voz passiva sintética, o verbo é acompanhado do pronome se. É um só verbo, mais esse pronome se. Verbo transitivo direto, é todo e qualquer verbo que pede complemento e esse complemento não tem preposição. Então, verbo transitivo direto mais o pronome se, você vai fazer a concordância com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo também tem que permanecer no singular. E se o sujeito está no plural, o verbo também vai ter que acompanhar esse sujeito e fazer a concordância no plural. Entenderam? Vamos lá, vamos passar adiante. Bem, agora vamos ver como o verbo vai se comportar se ele for verbo transitivo indireto e intransitivo. Primeiro, vamos relembrar o que são esses verbos intransitivos e transitivos. Bom, verbo transitivo indireto, todo e qualquer verbo que pede complemento, e esse complemento, obrigatoriamente, tem que ter a preposição. Ou seja, essa palavra que vai dar sentido ao verbo, ela tem que vir acompanhada de preposição. Certo? Se não tiver preposição, é direto. Se tem, é indireto. E os verbos intransitivos são todo e qualquer verbo que não pede complemento. Ou seja, você pode terminar a frase no verbo. Certo? Quando eu digo, Paulo gosta, posso terminar a frase aí? Não. Então, eu tenho que completar. Se eu tenho que completar, o verbo é transitivo. Então, Paulo gosta de bombom. Quando eu completei com de bombom, esse de é uma preposição. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Certo? Já quando eu digo a criança nasceu, precisa eu dizer de que forma essa criança nasceu, aonde, quando, como, para você entender o que foi que aconteceu? Não. Então, o verbo nascer, ele é intransitivo. Eu poderia até completar. A criança nasceu no hospital. No hospital não completa o verbo nascer. É só uma adjunta adnominal de lugar. A criança nasceu bem. Bem é só uma adjunta adverbial de modo. Então, a criança nasceu no hospital. Bem no hospital é uma adjunta adverbial de lugar. Ok? Então, o verbo nascer, ele é intransitivo. Então, quando eu tiver verbos transitivos indiretos e verbos intransitivos acompanhado do se, aí já se forma-se um índice de indeterminação do sujeito. Que isso quer dizer? Que nós temos aí um sujeito indeterminado. E se nós temos um sujeito indeterminado, como é que esse verbo deve fazer na sua concordância? Bom,
Se ele é indeterminado, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, logo de cara. Não tem que olhar para sujeito, se é singular, se é plural. Não, ele nem vai ter sujeito para você olhar. Ele é um sujeito indeterminado. Portanto, na frase, tanto faz ter algo no plural ou algo no singular, isso pouco importa. Nós vamos prestar atenção se é sujeito indeterminado. Se for esse sujeito indeterminado, então não tem nem muito o que se pensar. Ele imediatamente vai para a terceira pessoa do singular. Então, a concordância dos verbos intransitivos ou transitivos direto, mais esses pronomes se, haverá a concordância na terceira pessoa do singular. Exemplo, necessita-se de amigos. Então, eu tenho o verbo necessitar. Quem necessita, necessita de algo. Então, ele é um verbo transitivo indireto. É transitivo porque pede complemento. E é indireto porque tem preposição. Do que foi que ele necessitou? De amigos. Então, de amigos não é o sujeito dessa oração. Ele é o objeto indireto, porque tem preposição. Então, se eu tenho necessita-se, verbo necessitar, mais, que é um verbo transitivo indireto, acompanhado do se, que é um índice de indeterminação do sujeito, então aí eu tenho um verbo transitivo indireto, acompanhado do pronome se. Então, o verbo tem que ser na terceira pessoa do singular. Não tem que concordar com nada. Já no outro exemplo, vive-se muito bem. Eu tenho o verbo viver. Qual seria a predicação do verbo viver? Bom, quem vive, vive. Então, ele é um verbo intransitivo, ou seja, é um verbo que não pede complemento. E se ele não pede complemento e vem acompanhado desse pronome se, então aí esse pronome se já marca o índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, eu tenho um sujeito indeterminado nessa oração. E se eu tenho um sujeito indeterminado nessa oração, então o verbo vai se comportar ficando na terceira pessoa do singular. Por isso que é vive, ele vive. Vive-se muito bem, certo? Então, assim como na primeira, como na segunda, eu tenho na primeira verbo intransitivo, necessita, ele necessita, então necessita-se. Então, esse se é o índice de indeterminação. Se é um índice de indeterminação, então acontece um sujeito indeterminado. Então, se é um sujeito indeterminado, eu não tenho como concordar com ele, seja ele singular ou plural. Ele é indeterminado, você não tem ideia do que possa ser. Ah, professor, mas não está na terceira pessoa do singular, então eu sei que é o ele. Ele, mas ele quem? Me deixe claro quem é esse ele. Você consegue? Não dá. Por isso que é um índice de indeterminação do sujeito. A mesma coisa de vive-se muito bem. Eu tenho o verbo viver, que é um verbo intransitivo, assim como o verbo nascer, como o verbo morrer, todos são intransitivos. Portanto, eu tenho aqui o verbo intransitivo, mais o se, que é o índice de indeterminação desse sujeito. Se é um índice de indeterminação, eu tenho sujeito indeterminado. Então, eu não vou concordar, não vai ser possível concordar com nenhum sujeito. Por isso que, imediatamente, o verbo tem que ser colocado na terceira pessoa do singular. Entenderam? Por isso que, nesses dois casos, aqui o verbo permaneceu na terceira pessoa do singular. Porque eu tenho o verbo transitivo indireto, mais o pronome se, no caso, o índice de indeterminação do sujeito se, e eu tenho um verbo intransitivo também acompanhado de um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, nas duas orações eu tenho um sujeito indeterminado. Então, toda vez que eu tenho um sujeito indeterminado, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Entenderam? Bom,
Vamos passar adiante. Bem, era isso que a gente tinha que explicar para vocês na aula de hoje. Então, para praticar um pouco essa questão de como se fazer essa concordância de alguns verbos, eu vou deixar para vocês uma atividade do PL, certo? Português Linguagem, página 231 e 232. São 6 questões. Então, vocês vão preparar os apontamentos de vocês para poder responder essas 6 questões. Quando for na próxima aula, aí a gente corrige essas 6 questões. Tá ok? Tchau, até a próxima.